É isso aí, meu querido, minha querida. Nós temos hoje como título Dia que dá tudo errado, não é assim? Salmo 71, verso 20 e o verso 21 diz assim: Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Salmo 71, verso 20 e o verso 21. Tem dias, meus amados, que parece que tudo que você faz resulta em alguma coisa que é desagradável. O dia parece que começa mal, as coisas parece que estão convergendo para que dê tudo errado. Você fica angustiado, angustiada, triste, decepcionada, nervoso ou nervosa. Às vezes fala coisas que não devia e pensa coisas que não deveriam ser pensadas, porque o dia não está de acordo. Infelizmente, todos nós passamos por isso, todos nós temos os dias bons, mas também temos aqueles dias ruins, aqueles dias que nada parece que vai dar certo ou que dali para frente vai dar tudo errado. É o trabalho que muitas vezes você chega e recebe uma carta de demissão. É na família que chega um ponto em que a discórdia e as confusões são tantas que parece que tudo acabou. É aquela prova tão esperada que estava fazendo, se esforçando para chegar e alcançar, né, um resultado bom para passar, mas já começa o dia se atrasando, chegando no local agitado, esquecendo coisas que devia levar, e faz a prova e vem a decepção, as notas são baixas. Assim por diante, há tantas situações que nos levam a ter um dia muito desagradável ou dias desagradáveis. São dias que dão tudo errado. Há coisas que ocorrem e nós devemos estar buscando entender. Quando nós pegamos uma passagem do Evangelho do Senhor Jesus, nós vemos nos últimos dias de vida do Mestre, né, para ser mais exato, no último dia seguinte ele desceu à sepultura, ele fora crucificado e morreu. Logo, sabemos que ressuscitou ao terceiro dia. Mas nesse dia Jesus estava com os apóstolos, Jesus estava orientando, Jesus participou com eles da ceia, daquele jantar, né, que comemoravam como a Páscoa também, estava ali e ele instituiu também a ceia, né, ceia do Senhor. E ele deu muitas instruções naquela noite aos seus apóstolos. Mas também ele disse a eles, por fim, olha, está lá no verso 31 do capítulo 26 de Mateus, né, capítulo 26, verso 31. Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos também disseram o mesmo. Jesus, então, a partir daquele momento, passou um dia talvez agradável, chegou em Jerusalém, teve uma certa recepção. Jesus esteve com os apóstolos, comemoraram ali a Páscoa, a instituição da ceia. Os apóstolos estavam contentes, estavam bem agasalhados, tinham arrumado um cenáculo, mas de repente Jesus diz: olha, daqui a pouco começa a parte ruim, o dia ruim que vocês vão ter. Hoje, ele diz, daqui a pouco, esta noite mesmo, vocês vão se escandalizar em mim. Aqueles homens que estavam com Jesus há 3 anos e meio, aqueles homens que ouviram tantas coisas de Jesus, tantos milagres que ele operou, aqueles homens que estavam agora contentes, até acreditando que Jesus talvez viesse a tomar posse ali do reino em Israel, porque eles acreditavam que ele era o Messias e acreditavam que ele iria reinar com eles em vida. Eles não estavam esperando lá no futuro, nem na morte de Jesus, ainda que ele falasse. Eles não assimilavam. Agora Jesus diz: esta noite vocês terão tristeza. Essa noite vocês terão decepção. Esta noite vocês vão se escandalizar em mim. É porque as pessoas acreditam que andando com Cristo, estando com Cristo, nada de mal acontece. As pessoas acreditam que estando com Deus, crendo em Deus, nada de mal pode suceder. Isso é um equívoco. Mesmo Jesus estando com os discípulos, nos diz que eles estavam no mar, atravessando ali o mar da Galileia. E veio um vendaval, veio um vento forte, as águas estavam agitadas, ondas estavam altas, o barco não estava suportando a violência daquele vento, daquela tempestade. Os apóstolos estavam atordoados, nervosos, eles que eram pescadores, acostumados com aquele meio ao qual viviam, que era a pesca, e eles mesmos acharam: agora nós vamos morrer. E foram a Jesus, disseram a ele, porque estava dormindo na polpa, disseram: ô mestre, não te importas que vamos morrer, o quê? Não está fazendo nada para nos ajudar, né? Segura aí em algo, auxilia no remo, numa vela, nós precisamos manter o barco. Ou seja, mesmo estando com Jesus, os problemas surgiam, as dificuldades vinham. A diferença é que Jesus estava no barco. E essa é a diferença na nossa vida, é que quando caminhamos com Deus, quando caminhamos com Cristo, quando eles fazem parte da nossa vida, vão vir dias ruins, vão vir dias que dão tudo errado, vão vir dias que vão decepcionar você, vão vir coisas que vão fazer com que você se escandalize, vão surgir sim, mas Ele continuará com você no barco. E você pode clamar a Ele. Então é necessário que nós tenhamos sim essa convicção. Mas eu quero voltar ali à história de Pedro. Porque na sequência, lá no verso 69 a 75, Pedro, que havia dito a Jesus: olha, eu morro contigo, mas não vou te negar. Pedro agora teve que engolir as suas palavras, seu orgulho, sua prepotência. E nos diz no verso 69, ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem.
E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O dia está ruim. Tinha começado ruim. Tinham prendido Jesus. Mas ainda ia piorar. Pedro agora se sente humilhado, orgulho ferido, homem valente, destemido em palavras, eloquente, porém agora era um covarde. Jesus tinha ensinado a eles que quem negasse a ele também negaria. Pedro estava talvez com aquilo em mente. Ele avisou, mas eu não acreditei. Ele avisou, mas eu não tive coragem de mudar. Muitas vezes nós somos advertidos. Quem está em pé, olhe, cuidado. Quem está em pé, cai. Mas nós se achamos fortes, valentes, destemidos, e muitas vezes fazemos igual Pedro. Acabamos negando. Negando quando? Quando falhamos, quando pecamos, quando ofendemos, quando negligenciamos qualquer ide de Jesus, qualquer mandamento de Deus, quando trocamos as coisas espirituais pelas carnais, é aí que nós falhamos. É aí que nós negamos. O dia estava ruim, ficou pior. Tem coisas que é assim, né? Tem coisas que começam mal, termina pior. E o desespero vem, mas devemos estar cientes de que os dias bons também são reflexo de que poderão vir dias ruins. E os dias ruins são como uma tempestade que também sabemos que há de passar e virão dias bons. Mas ninguém gosta de passar numa tempestade. E poucas são as pessoas que se preparam para uma tempestade porque acreditam que ela não deva vir. Não é assim? Umas semanas atrás, uns meses atrás, estava eu aqui mexendo em minha casa e comecei a trocar alguns arames que seguram as telhas, porque não tenho ali um corta-vento do lado de fora, as telhas são diretas. Já faziam muitos anos que estavam ali os arames que seguravam e resolvi trocá-las. E eu fiz bem, porque não demorou 2 ou 3 semanas e tivemos aqui vendavais fortes na nossa região. E graças a Deus não tive problema, a não ser num pedacinho que de fato não havia trocado, não tinha dado condições de eu ir lá trocar, porque segundo piso não tinha notado e teria que subir pelo telhado. E ali então levantou 2, 3 telhas na beiradinha sem afetar o resto da casa, mas demonstrando que o que poderia ter acontecido no resto tudo se eu não tivesse me antecipado e trocado aqueles arames. Porque nós devemos estar assim nos preparando para os dias maus, disse Paulo, né? Que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus. Ou seja, em todos os sentidos, muitas vezes você não se prepara e depois, quando surge, você simplesmente desanima, para no caminho. O apóstolo Pedro chorou amargamente. Um homem com orgulho ferido, se sente derrotado.
Ele só não foi embora, talvez, de Jerusalém naquela noite, porque tinha curiosidade de saber o que iria acontecer com Jesus. Ele já não teve coragem de acompanhar Jesus de perto. João esteve ali com Jesus quase o tempo todo, próximo, mas Pedro, só de longe. A vergonha daquele episódio e o dia que seguiu de derrotas, Jesus sendo julgado, condenado, açoitado, carregando o madeiro pregado sobre ele, morto. Ah, que dia triste, que dia de angústia. Acredito que Pedro não chorou poucas vezes. Os apóstolos todos que disseram que também morreriam por ele. Meu querido, muitas vezes nós vivemos essas situações ruins. Presenciamos situações ruins, seja no campo espiritual, porque começamos a duvidar muitas vezes da promessa de Deus, a duvidar da presença de Deus, porque muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus. Os apóstolos não entenderam o propósito, ainda que Jesus houvera dito a eles que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar depois de 3 dias, mas eles não prestaram atenção, e muitas vezes nós não prestamos atenção quando Deus disse que no mundo nós vamos ter aflição, como afirmou Jesus. Mas Deus disse: eu estarei convosco também. Jesus também afirmou isso. Porque Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de nós, mas Ele nos antecipa circunstâncias, situações, que muitas vezes nós não prestamos atenção. Aí quando surge, nós entramos em desespero. Mas o Senhor não quer que entremos em desespero, Ele quer que estejamos sempre atentos, para que quando venham situações como veio na vida de Jó, e ele superou, como veio na vida de todos os grandes homens de Deus, todos tiveram dias péssimos, ruins. Abraão teve um dia que teve que mandar o filho embora. Outro dia teve que levar seu filho para ser sacrificado. Mas Deus intervém em todos os sentidos e sempre diz: eu estou contigo. Paulo e Silas pregavam a palavra do Senhor, e a palavra diz que eles foram chamados para ir à Macedônia, e eles foram até Filipos. E chegaram lá, começaram a pregar, grandes pessoas começaram a ouvir, dar crédito. Mas também ali o inimigo, ele sabe como atuar, e esse é um grande problema, que o ser humano às vezes ele não conhece a estratégia do inimigo, e ele acaba cedendo, e ocorre muitas vezes de perder uma oportunidade ou de ficar abalado. Paulo, estando naquela cidade alguns dias, pregando, diz que um espírito maligno que usava uma jovem, diz lá, e aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Está em Atos capítulo 16, verso 16 ao verso 24. E diz, e esta jovem que tinha esse espírito de adivinhação seguia Paulo e a Silas e aos irmãos que eles já estavam se ajuntando, e dizia: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Quer dizer, o próprio diabo exaltava e reconhecia que Paulo e Silas eram realmente filhos de Deus, servos de Deus, mas ela tinha outra intenção, o inimigo que estava nela tinha outra intenção. Então diz que Paulo, perturbado, quer dizer, ele entendeu, ele discerniu que aquele era um espírito maligno, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora aquele espírito saiu.
E logo vendo os senhores daquela jovem, que é a esperança do seu lucro, porque ela adivinhava e dava lucro, ele cobrava para adivinhar as coisas na vida das pessoas. Então tome cuidado, né, com esse espírito de adivinhação. Tem muita gente até hoje que gosta de andar atrás de espírito de adivinhação. Gosta de ir na igreja que vai ser revelado, que vai ser isso, vai ser aquilo. Cuidado, meu irmão. Né? Deus já tem revelado o que precisamos para a nossa vida. Você sabe quais são os pecados que você pratica. Não é assim? E se não sabe, pede para Deus que Ele te mostre. Mas ninguém quer ir na igreja para ser revelado e ser revelado os pecados dele, né? Ele quer ser revelado de outra coisa, que é onde o inimigo atua. Por isso as pessoas gostam e gostam de acompanhar o horóscopo, né? Gostam de andar atrás de búzios, não é assim? E de tantas outras falcatruas que o inimigo utiliza para dar às pessoas uma visão distorcida da realidade, ou adivinhação. Então cuidado, né? Essa jovem dava muito lucro, porque como sempre até hoje é assim, muitas pessoas andam atrás de adivinhos. Na verdade andam atrás do diabo, porque ele que é o adivinho. E quando eles viram que o lucro deles havia sumido, porque a jovem não estava adivinhando mais, prenderam a Paulo e também a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E diz que apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Está vendo? Dia começou bom, mas de repente acabou uma desgraça. Em açoites, em prisão. Paulo e Silas deviam estar preparados, porque diz que naquela mesma noite, acredito que o sono não vinha, a dor era maior, a situação era incômoda, mas eles começaram a louvar a Deus e começaram a orar a Deus. Eles não se desesperaram, eles não entraram, né, em desespero em momento algum, eles confiaram em Deus, porque estavam preparados. Paulo já havia advertido sobre essas circunstâncias. Então eles louvando, engrandecendo a Deus, creio que assustaram até os outros presos que ali estavam, até o carcereiro, porque essas pessoas, ao invés de estar murmurando, xingando, reclamando, estavam ali louvando, orando. Então diz que de repente veio uma luz, iluminou aquele local, abriu as cadeias, e por meio de tudo aquilo, Deus operou um milagre, porque pela vida de Paulo e Silas, mediante o seu sofrimento, aquele dia ruim, finalizou-se com algo transformador, a conversão daquele carcereiro. É porque Deus está acompanhando, Deus nunca não vai nos deixar só. Então o teu dia não está bom, deu tudo errado, as coisas começam de forma equivocada. Não. É que certas coisas acontecem para que nós tenhamos condições de melhorar. Porque assim como haverá dias bons e ruins em nossa vida, Deus estará sempre presente, seja no dia bom, seja naquele dia ruim, seja naquele dia que deu tudo errado. O sofrimento, ele não dura para sempre. Deus vai lhe ajudar a superar os problemas. E Ele já está ajudando, Ele está nos instruindo dia por dia como superar essas dificuldades. É que nós devemos estar nos preparando para isso. Por isso não desista, né? A vitória, ela vem quando você passa pelaquela circunstância e a coisa muda. Quando você recebe aquele resultado de uma doença ruim, mas você começa
pôr na mão de Deus, louvando, buscando, confiando, e depois chega um tempo, vem a notícia boa, olha, foi curado. Às vezes o vale ou o deserto que nós temos que passar é um pouco mais longo, às vezes o dia ruim não é um dia, às vezes são meses, às vezes até anos. Mas Deus, mesmo assim, estará contigo. Chegará um momento em que Ele vai restaurar a tua alegria. Nesta vida nós temos muitos problemas, você tem problema? Todos nós temos. Mas Deus nos dá condições de lidar com esses problemas. Nos dá sabedoria para resolver esses problemas. E no fim de tudo, nós temos certeza que virá uma grande recompensa. Porque as dificuldades dessa vida são transitórias. Elas não são eternas. Eterna é a promessa que o Senhor nos dá de termos o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida e naquele dia receber a coroa da vida eterna. Por fim, eu quero dizer que dias que tudo parece dar errado, situações difíceis, decisões terríveis que você tem que tomar, tudo isso é para que você e eu, que nós venhamos a aprender a resolver, a lidar com coisas boas e coisas ruins e seguir em frente. E com tudo isso nos tornar uma pessoa melhor. As dificuldades muitas vezes vêm para nos aplainar. Paulo diz que tinha um espinho na carne e ele sabia que esse espinho era para que ele pudesse moderar a sua atitude orgulhosa, o seu orgulho. Precisava lapidar algo em sua vida e Deus o permitiu. Muitas vezes as lutas, dificuldades vêm exatamente para isso. Pedro, ele precisava ser lapidado. Pedro, ele não tinha se convertido ainda. Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Pedro tinha impetulância, ele sempre foi uma pessoa afoita. Mas Pedro, com essas decepções, com essas tristezas, com o choro, ele foi se convertendo, foi melhorando, foi se aperfeiçoando. Depois de ressuscitado, Jesus teve um encontro com ele e disse: Pedro, tu me amas? Lógico, Pedro ficou todo encabulado, imagina, sim mestre, eu te amo. E Jesus continuava a perguntar e Pedro ficou, acredito eu, envergonhado, porque ele havia negado Jesus. Será que ele está cobrando de mim? Mas Jesus estava confiando a ele uma missão: apacenta minhas ovelhas. E mais tarde Pedro fez grandes sinais. Pedro foi preso, Pedro foi liberto, Pedro fez grandes coisas para que o Evangelho do Senhor chegasse também até nós. Ele foi preparado para os dias bons e para os dias ruins. O Senhor tem nos preparado para esses dias bons e dias ruins. Há coisas que nós não compreendemos, né? Coisas que nós mesmo vigiamos, mas mesmo assim parece que dá errado. Mas nós muitas vezes aumentamos muito o tamanho do dia que deu errado, né? Das coisas erradas, porque focalizamos muito nas coisas que são erradas e focalizamos pouquíssimo nas coisas que dão certo, nas coisas boas, que é a maioria das vezes. Por fim, eu quero dizer, olha, não desista, nunca desista. Deus está conosco. E tudo na vida passa. O bom, o ruim, o que dá errado, o que dá certo. No final é o que importa, porque o final é quando nós vencemos a batalha e não simplesmente chegamos a conquistar algo. Mas quando a guerra se finaliza e você é vencedor, porque você lutou contra o mal e venceu. Mas lembre que comigo, contigo, conosco, sempre estará a mão forte
do Senhor. Jesus Cristo estará conosco, ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele estará conosco. Por isso, a Bíblia nos recomenda ser forte, seja corajoso. Porque o melhor, meu querido, minha querida, está por vir, logicamente. Deus nos ama, Jesus nos ama, e nós devemos demonstrar o nosso amor por Ele, não por palavras, mas por ações, da maneira que vivemos e somos. O Senhor estenderá a sua mão sempre sobre nós. Nos ajudará a levantar-nos, e se estivermos lá no fundo do poço, Ele também nos levantará. O Senhor não nos deixa caído, que se cairmos, Ele diz que nos levanta, porque Ele usa de misericórdia. Suas mãos estão estendidas todo o tempo. Pedro se arrependeu daquilo que fez, e a palavra do Senhor nos diz lá em João que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pedro alcançou misericórdia. Deus te ama, Jesus te ama. E você tem amado de fato a eles? Ele quer que a tua vida tenha reviravolta, Ele quer que a tua vida seja levada para melhor, mas para ela ser uma vida melhor, você precisa ser melhor, e as circunstâncias da vida é que nos fazem ser melhor. Então não te esqueça nunca das dificuldades, dos dias que deram tudo errado, porque ele serve de lição para você meditar, aprender, exercitar e se tornar uma pessoa bem melhor. Por isso tenha fé, confie, entregue a cada dia nas mãos do Senhor e peça para Ele a direção, sabedoria, discernimento. Por meio de Deus, por meio de Cristo Jesus, a autoridade que há nele, porque a Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra, é no nome dele que nós alcançamos a cura, a paz, a alegria, as bênçãos. Mas não esqueçamos de ser gratos em tudo. Por isso, para dias que são bons, sorria. Para dias ruins, os dias que dão tudo errado, tenha paciência. Mas em todos os teus dias, tenha fé. O Senhor estará conosco. E lembre-se, dias ruins não é sinal de uma vida ruim. Porque com Jesus, você pode ter dias ruins, mas jamais vai ter uma vida ruim. Você vai ser vitorioso. No nome do Senhor Jesus. Tá certo, meu querido, minha querida? Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que auxilie-nos a termos paciência, a termos fé, a resistirmos, a sermos corajosos, fortes, a sabermos que as lutas vêm, mas o Senhor estará conosco. Então nos dê sempre sabedoria, discernimento, nos dê sempre, ó Pai, ânimo para jamais desistir, mas sempre seguirmos avante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada família, cada irmão, cada ouvinte nesta manhã. Eu não sei a dificuldade, a luta, os dias que dão tudo errado para eles. Não sei se hoje é um dia desses, mas eu sei que o Senhor, em todos os dias, estará comigo, estará com cada um deles. Porque o Senhor nos ama e cuida de cada um de nós. Peço agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.